Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre resumo. Desenvolver técnicas de leitura de resumos, selecionando as principais informações de um texto e sintetizando essas informações sem modificá-las. Compreender como fazer paráfrases. Elaborar um resumo seguindo a proposta. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, a nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica! Tranquila aí? Bora fazer um resumo! O que você pretende resumir? Será um texto? Será um livro? Uma tese? Uma dissertação? O que você quer resumir? Então, na oralidade, nós fazemos isso o tempo todo, né? Quando temos que contar um episódio de um filme, da novela, de uma série, um livro que lemos, né? Sem dar spoiler, muitas vezes, mas resumimos. Na escrita, o que significa então resumir? Resumir um texto significa então reduzi-lo a uma fração menor que o original. Entenda, fração menor. Não significa pegar 30 linhas e transformar em 5. É uma fração, tá? Que mais? Não podemos alterar as informações principais. Então, nós temos que manter as informações principais, porém, com encadeamento de ideias, né? E colocando as nossas próprias palavras. O resumo é muito usado para difundir as informações contidas, então, em livros, artigos, monografias, outros gêneros textuais. Exemplo, está estudando um conteúdo lá de biologia. Ai, professora, como é que eu vou memorizar isso? Faz um resumo, né? Faz uma paráfrase. É uma maneira de você estar exercitando a escrita e também estudando outros conteúdos. O estudante, nesses estudos teóricos, ele precisa, por vezes, desse auxílio. Então, eu tenho que apresentar um livro. Pegue o resuminho, faça você mesmo, com as suas palavras, né? Não fique copiando o que está pronto ou usando aplicativos que fazem. O resumo, como eu já falei, não pode ter cópias do texto, tá? Então, você não pode copiar aquilo, mas você vai fazer o quê? Escrever a mesma coisa com as suas palavras. Ah, professora, falar é fácil, dá um exemplo aí. Por exemplo, chego aqui e digo assim, vou postergar a prova. Opa! No resumo ficaria, a professora disse que vai adiar a prova. Adiar, ó. Eu usei adiar no lugar de postergar. Eu estou dizendo a mesma coisa com outras palavras, sempre dentro da norma culta, é claro. Então, aqui um esquema para você não esquecer o que é uma paráfrase. Na paráfrase, né, você vai apontar o quê? As ideias principais. Utilizar outras. Quais outras? As suas próprias palavras com o mesmo sentido. Acabei de dar o exemplo, ó. Postergar, adiar. Você usa as suas próprias palavras, com isso você tem o quê? A autoria. A linguagem será a linguagem o quê? Formal. Não posso dizer, a professora disse que vai ralar peito e vai embora. Não, isso é gíria, não posso. Eu tenho que manter o quê? A linguagem formal. Então, na linguagem formal, eu vou procurar usar as mesmas palavras dentro da norma padrão. O que entendemos por norma padrão? A concordância deve estar bem verificada, tanto a verbal como a nominal. A questão da pontuação. O que mais? A ortografia, a acentuação. Tudo isso eu vou olhando a regência, garantindo que essa norma padrão esteja como? Bem estruturada nos quesitos também da análise linguística. Eu não posso apresentar um resumo cheio de falhas na concordância, falhas na regência, ortografia levada da breca, né? Úmido com H, por exemplo. Tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Aqui apresento um texto que servirá de base para estudarmos o resumo. O texto foi publicado no www Jornal Plural. Então, o que diz aqui?
Gastronomia, Podcasts de Curitiba, 18 de outubro de 2021, 10h52. As comidas que aparecem nas grandes obras literárias. Ouça, gastronautas. Nesse episódio do podcast, a escritora Denise Godinho conta seu trabalho de garimpar receitas. Olha! Que receitas então? Da cocada de Dom Casmurro ao bolo de chocolate do Harry Potter. Quem nunca, né? Qual é o sabor da cocada de corte de Machado de Assis que ele cita em Dom Casmurro? E como será o bolo de chocolate com glacê verde que Harry Potter recebe em seu primeiro dia na escola de magia e bruxaria em Hogwarts? Ou já pensou em provar o Moloco Plus? Essas são apenas algumas das dezenas de receitas que a jornalista e escritora Denise Godinho reuniu num livro. Olha o título: Capitu vem para o jantar. Capitu, você sabe, é protagonista da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. E mantém atualizadas em seu blog e no perfil do Instagram. Há anos ela garimpa comidas e bebidas que aparecem nas grandes obras literárias. Recria as receitas em casa e as divulga para o público. Denise é a convidada do episódio do podcast Os Gastronautas, que foi ao ar nesta segunda-feira, 18. Num bate-papo descontraído com o editor de gastronomia do Plural, Andréia Torrente, e o empresário Rafael Zanetti, do Grupo Vino, ela conta histórias dos pratos, anedotas sobre os autores e como a comida é um elemento essencial dessas obras. Abre aspas. Em uma época em que os costumes parisienses eram o modelo de comportamento para o mundo todo, Machado de Assis seguia na contramão. Ele simplesmente não suportava pedir filé de poisson. Em um restaurante se podia dizer apenas filé de peixe. O palanque dos protestos eram os livros. É por isso que as referências aos alimentos em suas obras são sempre bem brasileiras. Caso da cocada do Dom Casmurro, escreve Godinho no livro. O episódio está disponível no Spotify, Google Podcast e no Spreaker. Primeira leitura. Então, para fazer o resumo, nós seguimos um roteiro, um itinerário. O primeiro passo sempre é o quê? Uma primeira leitura. Para que serve essa primeira leitura? Para você tomar o quê? Ciência do assunto do texto, verificar as palavras, né? As expressões, aquilo tudo que você não entendeu. Então, só de olhar o formato do texto, já é possível o quê? Associá-lo à reportagem de algum jornal na internet. Se é uma reportagem, interessa a todo tipo de leitor. Ao visualizar a divisão dos parágrafos, dá para ter uma noção do tamanho do texto. Então, quando eu olho aqui o texto em parágrafos, ó, eu já vou olhando o quê? O tamanho do texto, fica fácil. Com isso, chegamos à atividade 1. Vamos conhecer? Onde o texto foi publicado? E qual data? Porque a data é importante para a compreensão do texto. Você acredita que só pelo título é possível saber o que é a reportagem? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei. Gabaritar contigo, atividade 1. Então, onde o texto foi publicado? No Jornal Plural de Curitiba. Por que a data é importante para a compreensão do texto? Para contextualizar o texto. Você acredita que só pelo título é possível saber o que é a reportagem? É um pouco pessoal, mas o título dessa matéria antecipa o assunto. Ó, observe aqui, né? Gastronomia Podcast Curitiba. Eu já tenho esse título antecipando que é sobre gastronomia, ok? A atividade 2 agora, tá preparado? Ai, prof, sim! Vamos lá, estudantes do meu Paraná! Sobre o que fala o texto? Adivinha? Ah, acertou quem disse, gastronomia. Como você começaria um resumo do primeiro parágrafo? Então, ó, primeiro parágrafo do texto, voltando, ó, chegando aqui, né? Como você resumiria isso? Faz aí, que eu te aguardo aqui, é rapidinho. Voltamos. Sobre o que fala o texto? Sobre as comidas que aparecem nas grandes obras literárias. Ó. Olhando o texto aqui, nós já sabemos que fala da cocada, do Dom Casmurro, né? Ele fala do bolo de chocolate com glacê verde, do filme Harry Potter, né? E também o Moloco Plus. Então ele vai falando dessas. Também ele vai falando aqui da questão, ó, de que o autor não suportava falar termos em francês, né? E várias outras obras literárias também têm essa questão da gastronomia presente, né? Com isso, nós sintetizamos a resposta assim.
como você começaria um resumo do primeiro parágrafo? Então, uma possibilidade, né, de começo sempre é citando a fonte do texto e a autoria. Então, o texto publicado por, você coloca o nome do autor, na data tal, no jornal tal, afirma que. Então, sempre você vai fazer esse roteiro para começar o resumo do primeiro parágrafo. Combinado? A leitura analítica, em que consiste? Nossa, prof, cheia das leituras hoje? Cheia, olha só. Você relê o primeiro parágrafo, marca as palavras mais importantes, então as palavras-chave. Com isso você faz o quê? Começa a redigir a tua paráfrase. Retomando que a paráfrase é o quê? Você escrever com as suas próprias palavras. Combinado? A atividade 3 pressupõe isso, que depois da leitura do segundo parágrafo, a temática fica melhor esclarecida. Qual é? E mais, na letra B, como você resumiria esse parágrafo? Lembre-se que um resumo não pode copiar partes do texto, mas sim fazer paráfrases. Faz aí, te aguardo aqui.
voltei. Estamos trabalhando a atividade 3. Nessa atividade, a proposta A diz: depois da leitura do segundo parágrafo, a temática fica melhor esclarecida? Qual é? Então, como os costumes parisienses eram o modelo de comportamento, Machado de Assis seguia na contramão. O palanque de protestos, né? Era o quê? Os livros. E na letra B, como você resumiria esse parágrafo? Lembre-se, um resumo não pode copiar partes do texto, mas fazer paráfrase. Então, o texto deve trazer uma síntese das informações principais sem copiar. Quais são as informações principais? Ao reler aqui, né, nós já notamos o quê? Que em uma época de costumes parisienses eram o modelo de comportamento para o mundo. Machado de Assis seguia na contramão. Então, eu poderia fazer uma escrita dizendo o quê? Machado de Assis contrariava os costumes parisienses da época, né? Porque não gostava de falar em outro idioma, ele simplesmente gostava, né, de falar em português para pedir o seu alimento. Posso dizer que a maneira de protestar era através de livros, né? E por aí eu vou. Então veja, a partir do momento que você faz a paráfrase, como ela é muito pessoal, fica a critério de cada um. Mas você tem que cuidar com a síntese das principais informações. Se você olhar aqui a síntese das principais informações, elas não mudam. Costume parisiense, modelo de comportamento. Machado não gostava disso, ele era contrário. Outra informação, gostava de pedir em idioma nacional e não ficar petit pois, por exemplo, que é ervilha e outros, né? O palanque de protesto, sim, a maneira então dele fazer isso era através dos livros, né? E sempre colocando então referências de comidas bem brasileiras. Então, a maneira como ele protestava era referenciando a cocada. Uma curiosidade para você, Machado de Assis, né, viveu no Rio de Janeiro, nos morros, né? Então, assim, quando você observar as obras machadianas, você vai ver que ele fala muito das doceiras da sua época, né? Dos tabuleiros com cocada, com quindim, o famoso manjar. E aí nós chegamos aqui, então, ao nosso próximo passo agora. Qual será? A sugestão de atividade. Então, você vai acessar o quê? O nosso Redação Paraná. redação.pr.gov.br. O que você vai fazer? Você vai ler o texto de apoio, tá aqui o texto, né? Muito se combate a penetração de palavras estrangeiras na nossa língua. Se até certo ponto esse combate se justifica todo o radicalismo, como exigir o banimento puro e simples de todo e qualquer termo estrangeiro do idioma? Cheira a preconceito xenófobo, fanatismo cego e, mais ainda, ignorância da real dinâmica das línguas. Juntamente, então, agora com o seu professor, vocês vão debater sobre palavras sem fronteiras. Após o debate, você vai acessar o aplicativo e fazer o quê? Exato! Acertou quem disse. Escolha uma proposta de vestibular, né? O texto resumo com a seguinte temática: palavras sem fronteiras. Siga as instruções da proposta no aplicativo. Leia os textos motivadores e apresente a redação ao seu professor. Seguindo sempre o passo a passo do Redação Paraná, você tem ajuda para compor o seu texto, respeitando ali o que é solicitado e também com a ajuda do corretor ortográfico, você tem 1000 dicas, aproveite, explore mais. O que aprendemos? Desenvolvemos técnicas de leitura de resumos, selecionamos as principais informações de um texto e as sintetizamos, aprendemos a fazer paráfrases, elaboramos um resumo. Nesse vídeo falamos sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.